Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite @Universo Vivo no YouTube, e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Uma ideia sensata é tudo o que necessitamos para alcançar sucesso. Os princípios descritos neste livro contêm os meios e modos de criar ideias úteis. Antes de prosseguirmos abordando a descrição de tais princípios, acreditamos que você merece receber essa importante sugestão. Quando as riquezas começam a vir, vêm com tal rapidez, em tal abundância, que a gente se pergunta onde se escondiam durante todos aqueles anos estéreis. Esta é uma declaração surpreendente, ainda mais se tomarmos em consideração a crença popular de que a riqueza só vem aos que trabalham duramente e por longo tempo. Quando você começar a pensar e a enriquecer, observará que a riqueza começa com um estado de espírito, com decisão e propósito, com trabalho pequeno ou árduo. Você e todos os outros devem estar interessados em saber como se adquire o estado de espírito que atrai riquezas. Eu passei 25 anos pesquisando, porque também quis saber o quão ricos os homens se tornam desse modo. Observe atentamente, assim que você dominar os princípios desta filosofia e começar a seguir as instruções para a aplicação daqueles princípios, seu estado financeiro começará a melhorar e tudo o que você tocar começará a transformar-se numa vantagem em seu próprio benefício. Impossível. Absolutamente. Uma das principais fraquezas humanas é a familiaridade do homem comum com a palavra impossível. Sabe todas as regras que não dão certo. Sabe todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para os que procuram as regras que tornam os outros bem-sucedidos e estão dispostos a arriscar tudo nessas regras. O sucesso chega àqueles que têm a consciência do sucesso. O fracasso vem aos que, com indiferença, se tornam conscientes do fracasso. O objetivo deste livro é ajudar aos que procuram aprender a arte de mudar suas atitudes, de fracasso consciente a sucesso consciente. Outra fraqueza, encontrada em gente demais, é o hábito de medir tudo e a todos, por suas próprias impressões e crenças. Algumas pessoas que lerem isto acreditam que não poderão pensar em enriquecer, porque seus hábitos de raciocínio foram calçados na pobreza, necessidade, miséria, fracasso e derrota. Essa gente infeliz lembra-me um chinês proeminente, que foi à América para ser educado no sistema americano. Frequentou a Universidade de Chicago. Um dia, o presidente Harper encontrou o jovem oriental no pátio, parou para bater um papo com ele, durante alguns minutos, terminando por indagar o que é que mais o impressionara como sendo a característica principal do povo americano. Ora, exclamou o estudante, a estranha forma dos olhos. Vocês têm os olhos puxados. O que dizemos nós dos chineses? Recusamos acreditar naquilo que não compreendemos. Cremos, tolamente, que nossas próprias limitações são a medida certa das limitações. Certamente os olhos dos outros estão puxados, porque não são iguais aos nossos. O quero e o obterei. Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, quis construir um motor com todos os 8 cilindros colocados num só bloco. Deu aos engenheiros as instruções necessárias para fazer um projeto da máquina. O desenho foi feito no papel, mas os engenheiros concordaram, unanimemente, em que era impossível engastar um motor de 8 cilindros numa só peça. Ford disse, façam-no de qualquer maneira. Mas, replicaram, é impossível. Continuem, ordenou Ford, e permaneçam no serviço até conseguirem, não importa quanto tempo leve. Os engenheiros continuaram. Nada mais lhes restava fazer senão permanecer no quadro da Ford. Passaram-se 6 meses e nada aconteceu. Outros 6 meses se passaram e ainda. Os engenheiros tentavam todos os planos concebíveis para executar as ordens, mas a coisa parecia fora de dúvida, impossível. No fim do ano, Ford conferenciou com os engenheiros, que novamente lhe informaram que não tinham encontrado jeito de executar-lhe as ordens. Vão em frente, teimou Ford. Quero e obterei, prosseguiram. Então, e como por passe de mágica o segredo foi descoberto. A determinação de Ford vencera mais uma vez. Talvez esta história não tenha sido descrita com absoluta precisão, mas em resumo e no conteúdo, está correta. Tire suas deduções, você que quer pensar em enriquecer, do segredo dos milhões Ford, se puder não será preciso procurar muito. Henry Ford foi um sucesso, porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso.
Um deles é o desejo, o conhecimento do que se quer. Lembre-se da história de Ford enquanto lê e assinale as linhas nas quais o segredo de sua estupenda realização foi descrita. Se puder fazê-lo, se puder apontar o determinado grupo de princípios que tornaram Henry Ford rico, você poderá igualar-lhe os feitos, em quase qualquer dos ramos para os quais tem vocação. Um poeta percebeu a verdade. Quando Henley escreveu estas linhas proféticas, sou o dono do meu destino, capitão da minha alma, deveria ter nos informado que se somos donos do nosso destino e capitães da nossa alma é porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Deveria ter nos contado que nosso cérebro fica magnetizado pelos pensamentos dominantes que abrigamos na mente e que, por meios que não são familiares a nenhum homem, esses imãs atraem para nós as forças, pessoas, circunstâncias da vida que se harmonizam com a natureza dos nossos pensamentos dominantes. Deveria ter nos contado que, antes de podermos acumular riquezas em abundância, devemos imantar nossas mentes com um desejo intenso de riquezas, devemos tornar-nos desejosos de dinheiro, até que esse desejo nos leve a criar planos definidos para adquiri-lo. Mas, sendo poeta e não filósofo, Henley contentou-se em declarar a grande verdade em forma poética, deixando aos que o seguiram a interpretação filosófica de suas linhas. Pouco a pouco a verdade se revelou, até que agora parece certo que os princípios descritos neste livro contêm o segredo do domínio de nosso destino econômico. Um jovem compreende seu destino. Estamos prontos, agora, a examinar o primeiro destes princípios. Mantenha o espírito aberto e lembre-se, ao ler, de que não são invenção de ninguém em particular. Os princípios funcionaram para muitos. Você poderá empregá-los em seu próprio e duradouro benefício. Achará fácil e não difícil fazê-lo. Há alguns anos, fiz o discurso de formatura no Salem College, em Salem, na Virgínia Ocidental. Salientei o princípio descrito no capítulo seguinte, com tal intensidade, que um dos membros da classe de bacharelandos apropriou-se dele completamente, tornando-o parte de sua própria filosofia. O jovem se tornou deputado e fator importante na administração Franklin D. Roosevelt. Escreveu-me uma carta, que tão claramente refletia sua opinião sobre o princípio esboçado no capítulo seguinte, que resolvi publicá-la, como introdução ao referido capítulo. Fornece uma ideia das compensações futuras. Meu caro Napoleão, minha tarefa, como membro do Congresso, tendo-me dado compreensão dos problemas de homens e mulheres, faz com que lhe escreva, para oferecer-lhe uma sugestão que poderá ser útil a milhares de pessoas dignas. Em 1922, quando fez o discurso de formatura no Salem College, era eu um dos bacharelandos. Naquele discurso, o senhor implantou-me na mente a ideia que foi responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo de meu estado, e será responsável, em grande escala, por qualquer futuro sucesso que possa ter. Lembro-me, como se fosse ontem, da maravilhosa descrição do método pelo qual Henry Ford, com muito pouca instrução, sem um centavo, sem amigos influentes, se elevou a grandes alturas. Resolvi, então, antes mesmo de terminado seu discurso, que lutaria por um lugar para mim, não importando as dificuldades que tivesse de vencer. Milhares de jovens terminarão os estudos este ano e dentro dos próximos anos. Cada um deles procurará exatamente tal mensagem de estímulo prático, como a que recebi do Senhor. Quererão saber para onde se dirigir, o que fazer para começar a vida. O Senhor poderá contar-lhes, porque já ajudou a resolver os problemas de tanta gente. Há milhares de pessoas na América, hoje em dia, que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro, pessoas que têm de começar do nada, sem dinheiro e indenizar-se das perdas. Se alguém pode ajudá-los, esse alguém é o Senhor. Se publicar o livro, gostaria de possuir o primeiro exemplar que sair da máquina, pessoalmente autografado pelo Senhor. Com os melhores votos, creia-me cordialmente seu. Jennings Randolph. 35 anos depois de ter feito o discurso, tive o prazer de voltar ao Salem College em 1957 e fazer o discurso especial de despedida, por ocasião da formatura da turma. Foi-me então concedido o título de doutor honoris causa de literatura. Desde 1922, venho observando Jennings Randolph, que se elevou a diretor de uma das linhas aéreas mais importantes da nação, grande e inspirado orador e senador dos Estados Unidos, pela Virgínia Ocidental. Pontos a fixar. Tal qual Edwin Barnes,
Um homem pode estar mal vestido e sem dinheiro, mas seu desejo ardente poderá trazer-lhe a oportunidade de sua vida. Quanto mais você trabalhar na direção certa, mais próximo estará do sucesso. Muita gente desiste quando o sucesso está a seu alcance. Deixam-no para que outros o arrebatem. Propósito é a pedra angular de qualquer realização, grande ou pequena. Um homem forte poderá ser derrotado por uma criança que tenha o propósito. Mude seus hábitos de pensar sobre o significado de sua tarefa e conseguirá, muitas vezes, alcançar o aparentemente impossível. Como Henry Ford, você poderá transmitir aos outros sua fé e persistência e conseguir fazer bem o impossível. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar. Passo número 1. Em direção à riqueza. Desejo. Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a você. Quando Edwin C. Barnes desceu do trem de carga, em East Orange, New Jersey, há mais de 50 anos, poderia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Enquanto se encaminhava, dos trilhos da estação ao escritório de Thomas A. Edison, sua mente trabalhava. Via-se na presença de Edison. Ouvia-se pedindo uma oportunidade a Edison, de concretizar a consumidora obsessão de sua vida, o desejo ardente de tornar-se sócio comercial do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança. Não era um anseio. Era um desejo agudo, que transcendia tudo o mais. Era definido. Alguns anos mais tarde, Edwin C. Barnes novamente se postou diante de Edison, no mesmo escritório em que conheceu o inventor. Dessa vez, seu desejo traduzira-se em realidade. Estava em negócios com Edison. O sonho dominante de sua vida tornará-se realidade. Barnes foi bem-sucedido por ter escolhido um objetivo definido, colocando toda a sua energia, força de vontade, todo o esforço, tudo, por trás daquele objetivo. Nenhum caminho para a retirada. 5 anos se passaram antes que aparecesse a oportunidade que buscava. Para todos, menos para si mesmo, ele parecia apenas um dente a mais na engrenagem comercial de Edison. Em sua mente, porém, via-se como sócio de Edison, a cada minuto, desde o dia em que começara a trabalhar lá. É um exemplo notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou seu objetivo porque queria ser sócio de Edison, mais do que qualquer outra coisa na vida. Criou um plano, para atingir seu propósito. Mas destruiu todas as pontes atrás de si. Sustentou o desejo até tornar-se a obsessão dominante de sua vida e finalmente, um fato. Quando se dirigiu a East Orange não disse a si mesmo, tentarei induzir Edison a dar-me alguma espécie de emprego, mas sim, verei Edison e o avisarei de que vim para entrar em negócios com ele. Ele não disse, conservarei os olhos abertos para outra oportunidade, caso falhem obter o que quero na organização Edison. Mas disse, só uma coisa no mundo que estou resolvido a obter e é uma sociedade comercial com Thomas A. Edison. Queimarei todas as pontes à minha retaguarda e arriscarei todo o futuro na minha capacidade de conseguir o que quero. Não deixou a si mesmo nenhum caminho possível para a retirada. Tinha de vencer ou perecer. Eis toda a história do sucesso de Barnes. Ele incendiou seus navios. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que lhe exigiu uma decisão capaz de lhe assegurar o sucesso no campo de batalha. Estava para mandar o exército contra poderoso inimigo, cujos homens excediam, em número, os seus. Embarcou os soldados nos navios, navegou para o país inimigo, desembarcou homens e equipamento, dando então a ordem de atear fogo aos barcos, que os tinham transportado. Dirigindo-se aos homens, antes da primeira batalha, disse ele: vocês estão vendo os barcos em chamas. Isso significa que não podemos deixar essas praias, vivos, a não ser que ganhemos. Não temos escolha agora, vencemos. Ou perecemos. Venceram. Toda pessoa que vence numa iniciativa, deve estar pronta a atear fogo aos seus navios, cortando todas as retiradas. Somente assim procedendo é que se pode ter certeza de um estado de espírito conhecido como ardente desejo de vencer, o que é essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes estava na rua State,
vendo os escombros fumegantes do que tinham sido suas lojas. Fizeram uma conferência para resolver se tentariam reconstruir, ou se deixariam Chicago, para começar outra vez, numa parte mais promissora do país. Chegaram à decisão todos, exceto um de deixar Chicago. O comerciante que resolvera ficar e reconstruir apontou o dedo para as ruínas de sua loja e disse: "Senhores, nesse mesmo lugar construirei a maior loja do mundo, não importando quantas vezes ela possa incendiar-se." Isso foi há quase um século. A loja foi construída. Lá está ela hoje, monumento altaneiro ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente. Teria sido muito mais fácil para Marshall Field fazer o que seus colegas comerciantes fizeram. Quando as coisas ficaram pretas e o futuro parecia sombrio, arrumaram as malas e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis. Note bem a diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue praticamente a todos os que têm êxito, dos que fracassaram. Todo ser humano que alcança a idade da compreensão do propósito do dinheiro anseia por ele. Ansiar não traz riquezas, mas desejá-las num estado de espírito que se torna obsessão, planejar modos e meios definidos para adquiri-las, sustentar os planos com persistência que não reconhece o fracasso, trará riquezas. 6 passos que transformaram os desejos em ouro. O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transmudado em seu equivalente financeiro consiste nos seguintes passos, definidos e práticos. 1. Fixe, em seu espírito a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas, quero bastante dinheiro. Seja positivo quanto à quantia. Há uma razão psicológica para essa positividade que será descrita em capítulo subsequente. 2. Determine, exatamente, o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. Não existe o algo de graça como realidade. 3. Estabeleça uma data definida de quando pretende possuir o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para levar a cabo seu desejo e comece já, quer esteja pronto, quer não para pôr o plano em ação. 5. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende obter, fixe o limite de tempo para sua aquisição, estabeleça o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva, claramente, o plano através do qual pretende acumulá-lo. 6. Leia a sua declaração em voz alta, 2 vezes por dia, uma vez antes de deitar-se à noite e outra após levantar-se de manhã. Ao lê-la, veja, sinta e acredite-se já de posse do dinheiro. É importante que siga as instruções descritas nesses 6 passos. É especialmente importante que observe e siga as instruções do 6º parágrafo. Você pode dizer que lhe é impossível ver-se de posse do dinheiro, antes de tê-lo, realmente. Eis como um desejo ardente poderá vir em seu auxílio. Se você deseja mesmo o dinheiro tão avidamente, que seu desejo chega a ser obsessão, não terá dificuldades em convencer-se de que o obterá. O objetivo é querer o dinheiro, e estar tão resolvido a obtê-lo que você se convence de que o terá. Princípios que valem 100 milhões. Aos não iniciados, aos não versados nos princípios operantes da mente humana, essas instruções podem parecer pouco práticas. Será útil, a todos os que não reconhecerem a segurança dos 6 passos, saber que a informação que transmito veio de Andrew Carnegie, que começou como operário comum numa fábrica de aço, conseguindo, apesar do início humilde, fazer com que esses princípios lhe trouxessem fortuna muito maior que 100 milhões de dólares. Pode ser útil saber, também, que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente verificados pelo falecido Thomas A. Edison, que neles colocou o selo de aprovação, considerando-os não só os passos essenciais para a acumulação de dinheiro, mas para atingir qualquer objetivo. Os passos não exigem trabalho árduo. Não impõem sacrifícios. Não requerem que você se torne ridículo ou crédulo. Aplicá-los não exige grande educação. Mas a aplicação bem-sucedida desses 6 passos exige imaginação suficiente para possibilitá-lo a ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso, ou à boa sorte. É preciso compreender que todos os que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento, antes de adquirir dinheiro. Você deve saber, desde já, que nunca poderá obter grandes quantidades de riqueza se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que o possuirá.
Grandes sonhos podem transformar-se em riquezas. Nós que estamos nesta corrida de riquezas devemos saber que este mundo mudado em que vivemos exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novos métodos de compra e venda, novos livros, nova literatura, novos programas de televisão, novas ideias para fitas de cinema. No fundo de toda essa procura por coisas novas e melhores, é preciso possuir uma qualidade para vencer, propósito definido, conhecimento do que se quer e um desejo ardente de possuí-lo. Nós que desejamos acumular riquezas, devemos lembrar-nos que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram homens que dominaram e empregaram as forças intangíveis e invisíveis da oportunidade ainda inexistente, convertendo as forças, ou impulsos do pensamento, em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e todos os tipos de utilidades que tomam a vida mais agradável. Ao planejar a aquisição da sua quantidade de riquezas, não deixe que ninguém influa sobre você, zombando do sonhador. Para conseguir os grandes prêmios nesse mundo mudado, é preciso captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que tem de valioso, o espírito que serve de sangue vital do nosso próprio país à sua oportunidade e à minha, para desenvolver e negociar nossos talentos. Se o que você quiser fazer está certo e você acredita nisso, vá em frente e faça-o. Concretize seu sonho e não se importe com o que eles possam dizer se você sofrer uma derrota temporária. Eles talvez não saibam que cada fracasso traz em si a semente de um êxito equivalente. Thomas Edison sonhava com a lâmpada que podia ser operada por meio de eletricidade, começando, onde se encontrava, a pôr seu sonho em ação e, apesar de mais de 10.000 fracassos, persistiu no sonho até tomá-lo realidade física. Sonhadores práticos não desistem. Vela sonhava com uma cadeia de charutarias, transformou o sonho em ação e agora as charutarias unidas ocupam os melhores cantos na América. Os irmãos Wright sonhavam com uma máquina que voasse. Atualmente, podemos ver evidências, no mundo inteiro, de que o sonho era sensato. Marconi sonhou com um sistema que utilizasse as forças intangíveis do éter. Provas de que não sonhou em vão podem ser encontradas em cada aparelho de rádio e televisão do mundo. Pode interessar-lhe saber que os amigos de Marconi fizeram, no ser detido e examinado, num hospital psiquiátrico, quando ele anunciou que descobrira o princípio através do qual poderia enviar mensagens pelo ar, sem o auxílio de fios ou quaisquer outros meios físicos de comunicação. Os sonhadores de hoje passam melhor. O mundo está repleto com uma tal quantidade de oportunidades, que os sonhadores do passado jamais conheceram. Colocaram o desejo por trás dos sonhos. O desejo ardente de ser e de fazer é o ponto inicial do qual deve partir o sonhador. Os sonhos não nascem da indiferença, do ócio ou da falta de ambição. Lembre-se de que todos os que têm sucesso na vida partem de um mau começo, passam por muitas lutas desanimadoras, antes de chegar. O ponto culminante na vida dos bem-sucedidos geralmente chega no momento de alguma crise, através da qual são apresentados ao seu outro eu. John Bunyan escreveu The Pilgrim's Progress, que está entre os melhores livros ingleses, depois de ter penado numa prisão e de ter sido dolorosamente punido por causa de suas opiniões religiosas. O. Henry descobriu o gênio adormecido em seu cérebro, depois de ter sofrido grande desgraça e de ter ficado numa cela de prisão. Forçado pela desgraça a conhecer seu outro eu e a usar a imaginação, descobriu que era um grande autor e não um miserável criminoso e marginal. Charles Dickens começou colando rótulos em latas de graxa. A tragédia do seu primeiro amor penetrou-lhe as profundezas da alma, convertendo-o num dos autores de fama mundial, realmente grande. Essa tragédia produziu primeiro David Copperfield, depois uma série de outras obras, que fizeram o mundo mais rico e melhor para todos os seus leitores. Helen Keller tornou-se surda, muda e cega, logo depois que nasceu. Apesar da enorme desgraça, escreveu o nome, indelevelmente, nas páginas da história dos grandes. Sua vida toda serve de prova de que ninguém está totalmente derrotado, enquanto não aceitar a derrota como realidade. Robert Barnes era um camponês iletrado. Atormentado pela pobreza, cresceu bêbado. O mundo se tornou mais belo por ele ter vivido, pois agasalhou lindos pensamentos poéticos, o que arrancou um espinho, plantando, em seu lugar, uma rosa. Beethoven era surdo, Milton cego, mas seus nomes permanecerão para sempre,
Porque sonharam e traduziram os sonhos em pensamento organizado. Existe diferença entre ansiar por algo e estar pronto a recebê-lo. Ninguém está pronto para alguma coisa, enquanto não acreditar que poderá obtê-la. O estado de espírito deve ser o de convicção, e não mera esperança ou anseio. Mente receptiva é essencial à crença. Mente fechada não inspira fé, coragem ou crença. Lembre-se de que não se exige mais esforço para um alto objetivo na vida, para a abundância e prosperidade, do que para aceitar a miséria e a pobreza. Um grande poeta formulou essa verdade universal através destas linhas. Regateei com a vida por 1 centavo, e a vida não quis pagar mais. Por mais que eu implorasse à noite quando contava meus magros haveres. Pois a vida é apenas empregador, dá-lhe o que você pede. Mas desde que tenha estabelecido o salário, ora, é preciso aguentar a tarefa. Trabalhei por um salário vil. Só para descobrir, assombrado, que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida, ela teria pago com boa vontade. O desejo faz o impossível. Para um clímax adequado ao presente capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que conheci. Viu, pela primeira vez, alguns minutos depois que nasceu. Veio ao mundo sem nenhum sinal físico de orelhas e o médico admitiu, quando o apertaram para dar a opinião sobre o caso, que a criança podia ser surda e muda para o resto da vida. Contestei a opinião do médico. Eu tinha o direito, era o pai da criança. Também eu cheguei a uma decisão e formei opinião, mas expressei a opinião silenciosamente, no segredo do meu coração. Sabia, no íntimo, que meu filho iria ouvir e falar. Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite @Universo Vivo no YouTube, e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo.